Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se e acomodem-se porque vamos iniciar uma nova jornada. Os judeus tinham, na realidade, verdadeiro horror à união sexual entre seres divinos e os seres humanos. Como visto em Gênesis, então, retrata como os filhos dos deuses, relacionando-se com mulheres humanas, geram os gigantes dos tempos imemoriais. A causa da grande catástrofe do dilúvio. A literatura apocalíptica vê essa união antinatural entre deidades e pessoas humanas, a origem do mal. Até o próprio pecado de Adão empalidece em alguns textos diante dessa irrupção do mal. Somente em forma bastante sublimada é que a ideia de uma procriação por intermédio de Deus podia inserir-se no judaísmo, numa interpretação literal dos textos. Philon atribui o nascimento maravilhoso de Isaac a um poder divino. Ao mesmo tempo, ele interpreta o matrimônio dos patriarcas como casamento alegórico com virtudes. As virtudes seriam fruto do sêmen de Deus nas pessoas. Aquilo que Philon é uma imagem alegórica nas narrativas da infância é remitizado. Deus, mediante seu espírito e seu poder, gera não apenas virtudes, mas uma pessoa humana concreta. Esse ser humano, Jesus, deve ser um ser especial a uma procriação divina. O anjo então anuncia a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir como uma sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Ainda que para essa procriação espiritual apela-se para passagens veterotestamentárias, já havia sido incluída, no entanto, nesses passos, a representação pagã da geração de uma pessoa humana por meio do poder divino. Com razão, constata, por exemplo, Bovon, a geração do Messias mediante o Espírito Divino é um desenvolvimento do messianismo judaico sob influência estrangeira. Como visto em Paulo e em João, as noções da presença real de Deus são expressas por conceitos de encarnação. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando-o a forma de escravo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A incorporação da sabedoria em pessoas é, em todo caso, um primeiro degrau dessa concepção. A sabedoria incorpora-se de fato em diversas almas, mas não na carne de uma pessoa em particular.
Ela é a Torá que toda pessoa deve acolher em sua vida. A fé na encarnação tem sua analogia muito mais próxima em afirmações sobre deuses que aparecem sobre a terra sob figura humana. Os Atos dos Apóstolos apresentam um exemplo disso. Os habitantes de Listra, por exemplo, consideram Paulo e Barnabé como deuses por causa de sua cura miraculosa de um paralítico. Deuses em forma humana desceram até nós. A mesma concepção pode estar relacionada em outra parte como soberanos e sábios, assim declara Rômulo depois do seu arrebatamento. Foi a vontade dos deuses, caro Próculo, que eu permaneça por tanto tempo entre os homens, que eu construa uma cidade destinada ao máximo poder e à mais alta fama, e a seguir desvia a voltar a morar no céu, de onde eu vim. Bom, a seguir, acena-se brevemente aos recém-surgidos sacramentos no cristianismo primitivo, os quais serão mais adiante analisados detalhadamente. É típico, entre outras coisas, de ambos os sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que eles provenham de comportamentos rituais simbólicos que originalmente não tenham tido nenhuma relação com a sina da morte de uma divindade. O batismo surge do batismo de João, que serve para o perdão dos pecados ante o juízo final, iminentemente. A Eucaristia, então, surge com comensalidades de Jesus, as quais, perante a comensalidade vindoura do reinado de Deus, já agora simbolizam a salvação. Somente o batismo é interpretado como o batismo na morte de Jesus e como ser sepultado com ele em algumas passagens. A Eucaristia foi interpretada pelo próprio Jesus histórico em sua última refeição com a relação à sua morte iminente ou relacionada a ela pelos seus discípulos após sua morte. A Didache conhece, em todo caso, uma Eucaristia sem referência à morte. Seja como for, constatamos uma tendência de concentrar a linguagem ritual de sinais do cristianismo primitivo no destino mortal de uma divindade e ligar o ser humano de diversas formas a esse destino de morte. Também nisso, de acordo com obviamente com o parecer aqui, as fronteiras da tradição judaica são abandonadas, pois em ambos os casos a linguagem simbólica dos sacramentos fere concepções judaicas que são tabus. Eles ligavam a identificação do batismo com um sepultamento, a um lugar de impurezas, tumba e morte em lugares ocupados negativamente. A interpretação do comer e do beber em relação ao corpo e ao sangue de Cristo tocava profundamente tabus enraizados da fruição do sangue. A proximidade da divindade, a fatalidade da morte tem, porém, analogias seguras nas religiões pagãs, mas supera estas num ponto decisivo. Em nenhuma parte apresenta-se tão clara e inequivocavelmente, de forma simbólica, a identificação do ser humano com o destino mortal da divindade como nos sacramentos cristãos primitivos. De fato, é certo encontrarmos na antiguidade a fé em deuses agonizantes. No caso, trata-se sempre de dois deuses, uma divindade feminina mais velha e uma divindade parceira mais jovem, normalmente um parceiro masculino. A divindade parceira mais jovem padece a morte. A mais velha aflige-se por isso. No conflito entre a vida e a morte, acontece uma suspensão parcial da morte. Dificilmente, porém, pré-cristamente, há uma verdadeira ressurreição. A visão do conjunto seguinte mostra: a maioria das divindades provém do Oriente, somente em Eleusis encontramos um culto genuinamente grego, onde nós temos, por exemplo, Eleusis, e a representação feminina mais antiga seria Deméter, e as parceiras Perséfone. Na Mesopotâmia, por exemplo, nós temos a representação de Ishtar, e nós temos Tammuz, nós temos em Ugarit, Anat e Baal, que era uma divindade parceira mais jovem. Nós temos na Fenícia, por exemplo, Astarte, como uma divindade feminina mais antiga, e mais jovem seria a representação de Adonis. Na Frígia, nós temos Cibele com Artes, e no Egito nós temos Ísis com Osíris. Segundo a visão grega, os deuses são, na verdade, imortais. Vivem longe da morte.
Mas o mito que está na base dos mistérios elêusicos e órficos mostra também o mundo dos deuses, que não é poupado da irrupção da morte. Isto é válido ainda mais para deuses orientais. A irrupção da morte é apresentada de diversas formas. Nos três primeiros casos, Perséfone, Tamuz e Baal. A jovem divindade parceira é levada para um mundo inferior e mantida ali prisioneira. Nos três últimos casos, elas são mortas violentamente. Osíris é assassinado por seu irmão Set e, a seguir, esquartejado. Atis, por exemplo, ela emacula-se e morre. Adonis é morto por um javali. A superação da morte não é nenhuma ressurreição. Osíris reina como soberano do mundo dos mortos e Perséfone deve passar 4 meses do ano no mundo inferior. O cadáver de Atis não se decompõe. Do sangue de Adonis surgem flores. E, por conseguinte, é falso falar de divindades que morrem e que ressuscitam. São divindades moribundas que, mediante concessão, arrancam da morte um pouco da vida. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.